Qual a importância de você aprender uma nova língua? Parece óbvio, mas às vezes a motivação que a gente dá, ela tá meio fora de curso. Ela não vai manter uma motivação para pagar o preço necessário, que é toda a dedicação de se aprender uma coisa nova. Segura aí, já se inscreve no canal e vem nessa ideia junto comigo. Fala rapaziada, tudo bem? Da Roceira. É engraçado porque eu sempre volto aqui e volto batendo na tecla sobre idiomas, aprender uma nova língua, que é um desafio para todo mundo, foi um desafio para mim e ainda é. Todos os dias a gente tá sempre aprendendo uma coisa nova. Eu na minha caminhada consegui aprender o inglês, consegui aprender o espanhol e me aventurei um pouquinho em outras línguas e quero muito, por exemplo, as minhas duas próximas metas, aprender o mandarim e aprender indiano. Aí você fala, da Roça, por quê? Cara, simplesmente por questão de comunicação. A gente sabe que o inglês, ele abre uma porta enorme pra gente, porque o mundo todo se conecta numa ponte que é o inglês, e não tem como negar isso. Então o inglês é super importante. Porém, uma meta que eu tenho pra mim, depois que eu descobri a importância real de se aprender novos idiomas, eu decidi dominar o suficiente a ponto de me comunicar com as pessoas as línguas mais faladas do mundo. Com isso, a gente vai ter esses idiomas que eu falei. E cara, são diversas as mudanças na minha vida. Depois que eu me joguei nessa jornada, depois que eu comecei a lidar com pessoas de outras nacionalidades, outras culturas, outras maneiras de enxergar o mundo, que me assustaram de início, são várias as histórias, mas que mudaram a minha vida, mudaram a minha maneira de enxergar a importância do que eu tava aprendendo. É engraçado que no começo, quando eu comecei a fazer inglês, há muitos anos atrás, era num processo mais ou menos assim, não, porque daí fica bom no currículo, que daí, pô, você coloca lá inglês no currículo e, pô, vou conseguir um trabalho bom. O tempo passou, essa foi a primeira motivação, e no primeiro processo eu não aprendi muita coisa. Aí eu tive a oportunidade de fazer um high school, que é fazer um intercâmbio no exterior, e acredito, essa história também é muito importante na minha vida, uma hora eu partilho com vocês. E aí sim eu mergulhei dentro de uma língua, uma cultura, onde despertou a minha cabeça para comunicação e como essa comunicação pode acontecer de diversas maneiras, e com isso a gente se adaptar e aprender uma maneira nova de se comunicar, que nesse caso a língua acaba sendo uma consequência da necessidade de se comunicar. Então é muito louco. E o tempo passou, algumas ideias mudaram na minha cabeça, simplesmente sobre trabalho, sobre emprego. Eu comecei a estudar por conta, me apaixonei por aprender, por entender as coisas, e esse é um processo de vida. A gente nunca aprende o suficiente, nunca aprende tudo, tem sempre uma coisa nova para descobrir, para se descobrir. Então isso é uma coisa que entrou na minha vida como uma libertação, uma quebra de barreiras, porque primeiro de tudo que eu viajando por aí, eu conheci pessoas do mundo todo, pessoas que são gente como a gente, e às vezes por problema de comunicação a gente não consegue enxergar isso, não consegue enxergar que aquela pessoa sofre como nós, sorri como nós, talvez por motivos diferentes, mas essa quebra na dificuldade de comunicação expande o seu mundo de uma maneira incrível. E aí eu te coloco um motivo muito maior para você aprender uma língua a mais, pelo menos uma, só que você aprender saudavelmente. O que é saudavelmente? Entenda, se existe a necessidade de você aprender inglês porque seu trabalho precisa e não sei o que lá, isso vai te bater um desespero. Você vai na escola de inglês, vai, nossa, eu vou fazer inglês, e naturalmente você vai se frustrar, porque aprender uma nova língua é um processo longo de anos. Eu diria que em um ano eu realmente dominei os princípios da língua. Isso quando eu fui pra fora, coisa que em 2 anos numa escola eu não consegui chegar perto do primeiro mês do ano que eu fiquei fora, por conta de imersão, por conta de toda uma situação que você cria. Mas ainda assim foi um ano com vários processos, mas que eu saí de lá, eu não diria pra você que eu estava o falador de inglês a milhão. Eu já me comunicava muito bem e tudo mais, mas eu entendi que seria constante o meu processo de aprendizado, porque a gente se molda dentro de uma maneira de se comunicar, de se expressar na nossa língua nativa, que a gente precisa quase recriar uma personalidade, uma maneira de se expressar numa outra língua, porque os jargões, as coisas que a gente fala em português não faz sentido no inglês, não faz sentido em várias outras línguas. Pra pessoa te entender, não basta você traduzir, é quase que você precisa entender como eles se portariam em determinadas situações para você usar a mesma frase, na questão de se comunicar no dia a dia. Cara, isso mudou minha vida, descobrir, entender e agregar uma nova língua à minha vida, trouxe a oportunidade de absorver informações de toda a parte do mundo, e
vocês sabem como eu posto reflexões, e essas reflexões têm como base leitura de livros, vídeos, e cara, tem muito, mas muito conteúdo que fica inacessível pra muita gente que quer descobrir também, quer tudo isso, mas não consegue porque tem a barreira da língua, da comunicação, que às vezes esse conteúdo não está em português. E às vezes eu fico falando assim, cara, as pessoas precisam ver isso. Acabei de assistir uma palestra e tal, e eu falo, meu, as pessoas precisam assistir isso. Só que é quase que eu não tenho a habilidade necessária e não trago esse entusiasmo de traduzir ao pé da letra o que foi dito. Eu gosto de absorver a ideia, filtrar, mexer dentro de mim e falar, caraca, descobri isso, cheguei nisso e tal, e aí partilhar com vocês. Mas ainda assim, a maneira que eu partilho acaba faltando muito detalhe importante que dentro de mim tá lá, só que eu não consigo transparecer pra vocês. E aí eu descobri a real importância de eu aprender tudo isso, porque talvez mesmo os mentores, as pessoas que eu assisto palestra em português, ou assisto falar, ou histórias que eu ouço em português, tem muita coisa que tem dentro delas que eu não consigo acessar, porque eu não consigo pegar da fonte a informação. Porém, elas são um grande incentivo pra mim buscar essa fonte. Vocês entendem? O que eu quero dizer com isso não é que, não faça inglês na escola, não é que os métodos não funcionam. Eu já falei disso, que cada método vai funcionar para uma pessoa. Então não se prenda a uma escola, não diga pra si mesmo que uma escola é melhor. Ou melhor, as escolas podem variar e você achar que uma é melhor que a outra, mas cada um adota um método e foque no método. Enxergue se o método é bom mesmo, porque tem gente que vai numa escola, eu quero a escola mais frufru, mais moderna, que tem mais não sei o que, e naturalmente você não tá conseguindo absorver o inglês daquela escola. Então, cara, foca no aprender. Às vezes, cara, você pegar, tem um cara que ensina inglês tal particular e tal, às vezes sai mais barato que uma escola. Você vai na quebrada dele, na casa dele, senta na mesa da cozinha e aprende muito mais do que se você estivesse numa escola. Só porque tem gente, às vezes a gente precisa atestar que estamos numa escola, e aí todo mundo sabe que aquela escola é cara às vezes, e a gente quer colocar nossa posição social em tudo e a gente se envenena, a gente perde com isso. Não é seu caso, mas tem gente, eu já fiz isso. Com o que eu aprendi depois de tudo isso, eu vim passar pra vocês essa ideia. E o que você acha? Pra você, qual que é o maior desafio em aprender uma outra língua? E a sua motivação tá equalizada? E aí, qual outras línguas? Quais as línguas você gostaria de aprender? Gente, a gente aprendeu a engatinhar, a gente aprendeu a andar, aprendeu a falar, muita gente aprendeu a andar de bicicleta, que tem gente que não. Quantas as outras coisas que a gente não sabia, depois de um processo, a gente aprendeu? Cara, é a mesma coisa. A gente traz essa capacidade divina de absorver, aprender, reproduzir, e melhor, a gente ainda reproduz da nossa maneira e utiliza da nossa maneira. Então, utilize esse presente que o universo te deu, que a criação te deu, e abrace essas infinitas possibilidades, se capacite, explore e se apaixone por aprender. Demorou, rapaziada? Tamo junto, da roceira, se inscreve no canal, tem o apoia-se aqui, se puder dar aquela força de coração, porque eu pretendo estar sempre aqui, ou sempre em algum lugar que eu possa partilhar uma ideia diferente. Tamo junto, da roceira.